Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo. Eu tô com um problema aqui, não sei o que acontece no meu webcam, que eu tô usando do notebook mesmo, por isso que não tá em Full HD, tá em 720. Mas enfim, já é o terceiro vídeo que eu tento gravar, que eu estou gravando e que eu mudo de janela quando eu volto o vídeo acaba, o vídeo corta do nada. Então eu não sei o que acontece, se eu tô minimizando, se eu tenho que clicar somente na janela, mas enfim, vamos lá para mais uma tentativa. Vamos lá. Eu já falei sobre isso há um tempo atrás, mas nunca fiz um vídeo específico falando sobre isso, que é o seguinte. Saiu na Veja, 31 de julho de 2019, 5h58. Pesquisa mostra que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. Segundo especialistas, problemas de saúde mental costumam ser desencadeados pela pressão no ambiente de trabalho ou por situações afetivas na vida pessoal. Então aqui a matéria é bem grande, vai descendo, vai descendo, vai descendo, como reduzir, vem mais um monte de coisa aqui. Então, gente, assim, eu até postei no LinkedIn assim, ó. E você aí discutindo com alguém que provavelmente tem transtorno, distúrbios, síndromes, traumas, vícios e achando que vocês vão achar um ponto em comum. Ligue o foda-se. Falsidade, deboche, ironia, sarcasmo e fuja de qualquer discussão e debate. E eu coloquei embaixo uma frase que eu amo, que é o seguinte: o sorriso falso é o caminho mais rápido, fácil e barato para a felicidade. Então, gente, você aí que fica na internet debatendo com um monte de gente, querendo dar lição de moral nos outros, querendo ensinar os outros, o que as pessoas querem ensinar os outros? Eu queria ter, eu não queria ensinar os outros. Eu queria ter a inteligência, boa vontade de ensinar os outros. As pessoas, mas nós temos aquela responsabilidade social. Nós temos a responsabilidade social. Eu não quero ter responsabilidade social de ensinar os outros. Eu não quero. Não quero cada um, o Estado que ensine as pessoas. Se o Estado está cagando e andando para as pessoas, tá? Em pessoas, estados, cidades, municípios, que a escola é a céu aberto, não tem nem cadeira para aluno. Se o Estado que é trilionário, o Estado é trilionário e ele não liga para as pessoas, eu que trabalho 6 meses no ano para pagar imposto, eu trabalho metade do ano para pagar imposto. Eu vou ter tempo. Eu acordo 6 horas da manhã, 7 horas a empresa está funcionando. 9 horas da noite eu paro de trabalhar. Agora são 10h40. Eu cheguei, vai fazer mais ou menos 1h10, 1h20 em casa, trabalhando até as 9 horas da noite. De segunda a domingo. Domingo eu trabalho até as 5 horas da tarde, sábado eu trabalho até as 8 horas da noite. Sempre, sempre. 2021 eu não faltei um sábado no trabalho. 2021 eu faltei um domingo que eu fui num casamento. Um domingo eu faltei no trabalho. Então, trabalho igual um sei lá o que você quiser chamar aí. Trabalho igual um sei lá o que. Eu não sei se eu trabalho muito, eu não sei porque se eu falar que eu trabalho muito. Ai, Renan, quem é você para falar que trabalha muito? Trabalha muito sou eu. Então, para não ferir o ego das pessoas, eu não sei se eu trabalho muito, eu não sei se eu trabalho pouco, mas eu tenho que trabalhar para pagar conta. Porque o governo ele é tão bonzinho que do nada ele anuncia assim: a partir do mês que vem aumento de luz em 20%. E pau no seu cu se você não tem como se planejar, se você não tem como pagar, foda-se. Daqui um mês aumenta 30%. Daqui um mês, a partir de amanhã, a gasolina aumentou R$ 1. Do nada, você acorda, você vai abastecer, você fala, pô, amanhã eu vou encher o tanque. Aí você vai no posto, porra, mas ontem tava R$ 5, já tá 5,80. Aumentou. E pau no seu cu. Pau no seu cu. O governo, ele não tá nem aí. Todo político faz isso. Você pode falar, na época do meu avô, não era assim. Mentira, era assim. Aumenta do nada, o governo do nada, nas reuniões secretas que eles fazem lá, que a população não fica sabendo,
eles fazem com os inimigos dele, com os inimigos dele, eles sentam todos eles, os inimigos, e decidem que a partir de amanhã aumenta tal coisa. E foda-se o povo, mas tem otário, otário no Brasil, otário. Se você me encontrar na rua e quiser brigar, falar, eu não sou otário, não. Pra mim é otário quem defende o político. Pra mim tem que cobrar eles até eles suarem sangue. Pra mim, enquanto eles não suarem sangue, sair sangue pelos olhos, pelos poros, eles têm que trabalhar até o. Vou falar uma gíria que minha família falava, tem que suar, tem que trabalhar até o cu fazer bico. Tem que trabalhar até o cu fazer bico. Tem que não aguentar mais. Então eles têm que trabalhar o máximo possível. Mas enfim, tem gente ainda que defende político. Tem gente que defende, vai na rua por causa de político. Mas enfim. Então, gente, responsabilidade social de querer ensinar, de querer não ensinar, enfim, isso daí deixa com o governo, deixa com o professor, deixa com pessoas que trabalham para o Estado, deixa para eles, tá bom? Então, enfim. Então, gente, você que fica discutindo na internet com pessoas, querendo dar lição de moral, querendo cagar regra, querendo dizer que a pessoa tá certa, querendo dizer que a pessoa tá errada. Ah, mas eu tenho que corrigir a pessoa, porque senão ela me prejudica. Meu, se você acha, eu penso assim, né? Eu penso, não sei, depois eu vou até contar uma história de um advogado que ele perguntou para mim assim, uma pessoa estava sendo processada e eu estava conversando com essa pessoa, ela deu uma opinião numa conversa comigo. Essa pessoa estava sendo processada porque outra pessoa ouviu ela falando e tal. O advogado chegou para mim e falou assim, Renan, mas você deu a sua opinião? O que você pensa disso? Eu falei, peraí, se eu falar que eu pensei alguma coisa sobre esse assunto, eu posso ser processado? Pode. Eu falei, nossa senhora, então realmente vivemos numa democracia, realmente vivemos num país extremamente com uma liberdade de expressão muito grande. Porque se eu tive um pensamento de uma opinião sobre aquilo, eu já poderia ser processado. Enfim, não sei se ele está falando verdade ou não, mas eu já fiquei com o cu na mão. Então, gente, se você acha que a pessoa ela vai com aquele tipo de atitude dela pode prejudicar uma sociedade inteira, vá na polícia, faça um BO, fala, ó, o Renan ele tá falando isso e eu acho que ele está afetando toda a sociedade. As 50 milhões de pessoas que vivem no estado de São Paulo, acho que são 49, né? 49 e pouco, 49 milhões de pessoas que vivem no estado de São Paulo, vão ser prejudicadas igualmente pela opinião do Renan. Então, aí você vai lá e deixa uma autoridade ficar sabendo. Mas é muito complicado. Hoje em dia as pessoas, programa de TV, um monte de gente quer dar opinião falando assim, todos devemos fazer isso, todos vão ser beneficiados, todos vão ser prejudicados. Como assim? Uma piada que uma pessoa faz sobre o ramo automotivo na qual eu atuo, ela pode fazer a piada que ela quiser, ela não me afeta. Se ela quiser falar, depois eu vou fazer um vídeo também falando sobre isso. Enfim, depois eu vou fazer um vídeo falando bem sobre, bem não, né? Falando um pouco sobre isso. Então, gente, talvez eu esteja dentro desses 87% aí, 86%, que eu nem lembro mais. Já fechei aqui, não lembro. Não, nem lembro. 80 e poucos por cento, talvez eu esteja nisso aí. E às vezes você fala assim, pô, o Renan tá me ensinando. Não, eu não quero ensinar. Talvez eu estou passando por um transtorno mental tão grande, como você vai seguir à risca orientações de alguém que pode estar com sérios distúrbios, transtornos mentais? Talvez eu aqui falando pareça calmo, mas eu posso estar sofrendo coisas psicológicas. Talvez um psicólogo está me analisando e falando, mano, o Renan ele sofre muito de problema mental. É um perigo o Renan estar no YouTube. É um perigo o Renan estar na sociedade. 86, 87% da população, talvez, né? Porque eu não sei se é verdadeira a matéria também. Mas, imagina, então vamos pegar assim, pessoas com transtorno mental não podem sair de casa. Não seria bom? Não seria bom? 87, você assim, todo ano a empresa para contratar uma pessoa, vai contratar uma pessoa, você vai abrir sua MEI, vai abrir sua Simples Nacional? Não. Primeiro você tem que ir num médico credenciado pelo governo ou do governo, fazer testes psicológicos, testes psiquiátricos,
para ver se você está apto a abrir uma empresa, se você está apto para ter um filho, se você está apto para namorar com alguém, independente se você vai namorar com homem, com mulher, com pessoa sem gênero. Uma pessoa que tem transtorno, síndromes, distúrbios, ela pode estar na sociedade. Quais os limites para essa pessoa? Não tem o limite do humor? Ninguém pergunta qual é o limite do funk, o limite do drama. Qual é o limite da pessoa com distúrbio? Ela tem que ter limite? Quando? Como? Onde? Por quê? Quanto? Para quem? Então, assim, debater na internet, eu acho que se o Lula quer regulamentar as redes sociais, não tem uma opinião formada, porque cada dia minha cabeça vai mudando, então eu nem tenho uma opinião formada. Mas, então não é melhor, quer abrir, quer estar no Facebook, quer estar no Instagram, deixe visível os seus testes psicológicos, seus testes psiquiátricos. Porque se uma pessoa mandar eu tomar naquele lugar, eu vou olhar e vou falar, nossa, eu não ligo, por quê? Porque lá a pessoa, eu entrei no perfil da pessoa, o perfil da pessoa está mostrando que ela tem de 0 a 100, sei lá se assim funciona, de 0 a 100 de loucura, ela está no nível 83. Então, sei lá, como eu vou discutir com essa pessoa? Não posso. Às vezes ela me xinga porque ela acabou de ser estuprada e ela está passando por um momento tão difícil na vida dela, tão pesado, que ela tem o lugar de fala de poder me xingar. Porque ela acabou de ser estuprada, ela acabou de sair de uma prisão, ela acabou de ser processada, então ela está passando por um estresse tão grande, ela tem que bater meta na empresa, então o estresse dela, o cortisol dela está tão alto que ela pode sim me xingar, ela pode sim me ver na rua e me bater. Então, assim, eu acho que temos que debater política, sim, só que eu acho, vamos aqui, eu já estou até parecendo carnal, então vamos pensar Karnal, o outro filósofo lá que eu esqueci o nome dele, não Cortella, tem o Karnal, Cortella e o outro da barba branca grande, esqueci o nome dele. Então, temos que debater política, sim, só que não é melhor a gente debater como a sociedade esquece político. Esquece. Eu vejo tanta gente vai conversar com a pessoa, a primeira coisa que ela fala é nome de político. Não pode falar que tem ódio das pessoas, né? Tem que falar que eu tenho medo, eu tenho preguiça de gente assim. Qualquer assunto, você está falando, ou vamos no swing. Aí a pessoa, vamos sim. Aí a pessoa vai e coloca política no meio. Ou vamos num casamento, política no meio. Vamos numa balada, política no meio. Ou vamos ali comprar uma bebida, política no meio. Eu não gosto de ser pessoa assim, mas tem gente na internet que é tão focado no político, vai conversar, tem pessoa na minha família que vai conversar, ela é Lula, 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 Lula. Aí tem outra pessoa na minha família que você vai conversar, é Bolsonaro, Bolsonaro. Não tem como vocês deletarem? Será que o Elon Musk, pelo amor de Deus, Elon Musk, pelo amor de Deus, invente um dispositivo que delete, que você consiga escolher assim, ó, Lula. Você pega um aparelho, pluga no cérebro, puf, deleta. Você não sabe mais quem é Lula. Outro, puf, deleta, não sabe mais quem é Bolsonaro. Você não. Isso tudo de política você esquece. Você vai ter que começar a aprender. E todo mês você ir resetando política no seu cérebro. Se esse Neuralink que ele está querendo fazer aí, se isso for possível, deletar certos conhecimentos do cérebro da pessoa, eu sou totalmente a favor. Totalmente. Para deletar. Você tá falando muito de política, pô, deleta. Aí a pessoa para. Aí a pessoa, quem é o presidente do Brasil? Eu não sei. Mas aí a pessoa reseta todo ano. Se o Neuralink fizer isso, obrigado, meu Deus. Mas, então, eu acho que antes da gente debater, eu acredito, eu fico pensando aqui, não tenho uma opinião formada. Mas eu acho que antes da gente debater, ficar discutindo com pessoas na rua, debatendo com pessoas na internet, vamos debater sobre isso. As pessoas não são tão preocupadas com as outras, a falsidade das pessoas, de muitas pessoas, principalmente em LinkedIn, Facebook, redes sociais. As pessoas não são preocupadas com os outros, elas são muito preocupadas com os outros. Então, antes de você xingar o outro de comunista, de fascista, de nazista, de taxista, de punhetista, de qualquer porra, de fóbico, de ista, antes de você acusar, taxar uma pessoa disso, será que não é melhor você
tentar descobrir se essa pessoa está passando por um distúrbio, se ela tem um distúrbio, transtorno, uma síndrome, um, qualquer outro problema psicológico, psiquiátrico, psicomental, fisiológico, biológico, sei lá, mas não é melhor porque ontem eu vi, eu baixei, eu baixei aqui, ó, tava no TikTok, eu baixei, adoro baixar vídeo interessante do TikTok, quer ver? Tem um, achei interessante, que era uma matéria falando que estuprador não tem cura. Não tem cura. Então, assim, quer ver, eu não lembro, mas eu baixei, tem tanto vídeo aqui do TikTok, mas era uma matéria falando que estuprador não tem cura. É um distúrbio, é um transtorno e não tem. Beleza. E que eles precisam de tratamento diferenciado, um estuprador. Você não pode acusar um estuprador de uma forma tão violenta. Nós temos que ser mais caridosos com os estupradores. Então, gente, coitadinho dos estupradores. Estuprou sua mãe, sua esposa, sua filha, sua neta. Que isso, gente? Você vai pedir para ele ser preso? Calma, gente. É só um estupro, foi só um estupro, sabe? Então, tem gente, não estou, eu não. Para mim, estuprador é crime pesado, pesadíssimo. Mas tem matéria em TV aberta, em canais gigantescos, relativizando estupro, relativizando estupradores. Então, esse é o meu medo. Às vezes eu tenho mais medo disso do que político. Fazer um monte de cagada lá no poder, eu tenho mais medo da mídia falar que estuprador, daqui a pouco também, você matou uma pessoa. Matou por quê? Porque a mulher estava com TPM, ela tem razão de matar. Os hormônios, quando os hormônios estão aflorados, a pessoa não responde por si. A pessoa não é ela mesma quando os hormônios estão em excesso no corpo. Então, uma pessoa que tem um transtorno mental, ela mata, daqui a pouco vai relativizar. Como já relativizou? Eu já falei disso aqui. Já vi e falei para vocês. Uma pessoa matou outras pessoas, não matou só outra pessoa, não é só nem só, o só é preocupante eu falar só, é até feio eu falar só. Mas ele matou outra pessoa, ele não matou uma pessoa, ele matou várias pessoas. E teve apresentador de TV de canal aberto falando 3, 4 horas da tarde que era. Ele não falou que era normal, eu esqueci a palavra, mas ele relativizou e falou assim: é claro que ele matou. Ele tem um transtorno mental. Então, assim, se eu for diagnosticado, Renan, eu fui no médico, fui diagnosticado com transtorno mental, eu posso sair matando todo mundo. Eu posso sair xingando os outros. Eu posso fazer outra coisa. Tem um rapaz americano que ele tem a síndrome de Tourette. Igual de ler aqui, igual o Psyu, que eu adoro. Um dia eu quero muito gravar um vídeo com o Dileira e com o Psyu. Eu dou muita risada com eles. Eu gosto demais deles. Eu gosto muito. Eu já gostava deles. Assim, um dia eu tava vendo o Dileira falar: eu não gosto que uma pessoa fale ou tenha dó de mim, tenha pena de mim. Ele falou: porque a minha dignidade é maior do que isso. Se você quiser rir, ri, zoa, faça bullying comigo porque eu retribuo de volta, mas não tenha dó e não tenha pena, porque para ele isso acaba, diminui a dignidade dele. Então, eu vendo um vídeo de um rapaz que tem Tourette lá, aconteceu um caso, não estou falando que a doença não, né, a síndrome de Tourette, né, que essa síndrome é errada, enfim. Enfim, eu tava vendo o vídeo desse cara, até salvei eu compartilhei no meu Twitter. Compartilhei no meu Twitter a entrevista dele. Vai fazer um ano já. Mas se você entrar no meu Twitter, você vai ter que rodar bastante pra achar. Mas tá lá. E ele deu uma entrevista muito interessante. Como é preocupante. Teve um rapaz nos Estados Unidos, ele é um homem, e ele pelo menos se considera um homem, né? E teve outro rapaz que também tem a síndrome, que matou algumas pessoas lá nos Estados Unidos, matou. E
algumas pessoas da mídia relativizaram, tipo, relativizaram assim, ah, claro que ele matou. Então, o rapaz, ele foi condenado, mas teve pessoas da mídia que falou que ele tinha que ser solto, e aí ele começou a fazer uma comparação. Enfim, temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com isso, não com... Eu sempre falo assim, eu sempre fui criado assim, cuidado, Renan, não com o que eles estão falando agora, o que eles querem para agora. Você tem que Você pode ou deve pensar o seguinte: estão aprovando dessa forma porque querem algo, querem o que no futuro? O que eles vão querer no futuro? Porque, igual aprovar língua neutra, já tem especialistas em língua britânico, australiano, japonês se envolvendo com isso e já tem gente falando, o problema não é aprovar o neutro, não tem problema. Se você falar assim, pode usar o todos, o todas e o todes. Quem quiser usar, usa. Eu sou a favor. Quem quiser usar, usa. Se você quiser falar assim, ah, eu quero ser chamado de todes. Eu não quero. Eu quero chegar no restaurante com meus amigos. Todos vocês, eu e meus amigos, queremos ser chamados ou estereotipados de todos. Nós queremos. Se você, todos, beleza, todos. Tem outro grupo que quer o todes. Sou a favor. Sou totalmente contra querer abolir o todas e o todos para colocar o todes. Isso eu sou completamente contra. E já tem especialistas prevendo o que vai acontecer no futuro. Como acabar com... Acabar. Daqui a pouco vai criminalizar. Eu tenho medo da criminalização. Você não vai poder ser homem, nem você vai poder ser mulher. Você só vai poder não ter gênero. Não é que você vai poder escolher. Escolher, se você quer escolher não ter gênero, eu sou a favor. Agora, se você quiser acabar com o gênero masculino ou feminino, para mim isso é opressão, é autoritarismo de querer acabar com alguma coisa. Então, se você quer incluir alguma coisa, Renanzinho está a favor. Se você quer acabar com outras coisas, eu já tenho medo. Eu já tenho medo. Não que eu sou contra. Eu falei errado. Não sou contra. Eu tenho medo do porquê. Não é nem do, de acabar. Ah, acabou. Eu tenho medo do porquê. Ah, você pode me dar, Renan, mas por quê, por quê, por quê? Eu nunca vou achar que só aquela explicação é o suficiente. Eu quero, se eu pudesse ser Deus, eu queria saber realmente o porquê daqui 10, 15 anos o que isso vai acontecer. Como eu tenho medo, por exemplo, de considerar que um rapaz alemão de 54 anos, que eu já postei sobre isso, ele se considera uma criança, ele se considera mulher de 8 anos de idade. Viu? Alemão. Vê. Aí eu vou achar aqui. É um alemão que ele, do nada, ele tem 54 anos e agora ele se considera, ele se veste como uma menina de 8 anos de idade. E pronto. E o Estado tem que aceitar. Então, por que eu tenho medo? Eu não sou contra. Não sou contra. Ele pode se considerar até um cavalo. Se ele quiser cagar na rua, andar e cagar na rua, tá bom. Se ele quiser se considerar uma lhama e cuspir na cara dos outros na rua, ah, Renan, você é a favor? Se ele quiser se considerar assim, beleza. Temos que ver o que como a justiça vai se adaptar. É isso que eu tenho medo. Se ele quiser se considerar um carro, tá bom. Mas se ele cometer um crime, qual vai ser, o que vai ser considerado crime? Como ele vai ser julgado? Quais serão as penas disso? Então, eu tenho medo. Uma pessoa de 54 anos de idade se considera uma menina de 8 anos. Se eu tenho uma filha, você tem uma filha, ou um filho, ou um filho, você tem, e esse homem que começou a se considerar uma mulher, uma menina de 8 anos, ele estupra, fica passando a mão nas partes íntimas da sua filha, do seu filho, do neto, irmão,
sei lá, você vai considerar normal? Você vai achar normal? Vai ser normal? Tem lei para isso? Como a lei vai se adaptar? Eu vivo no Brasil há 33 anos. O que eu mais vejo são leis erradas, são leis injustas, são leis impróprias. Então, a lei, tem muita gente que fala assim, a lei tem que ser aplicada igualmente para todos. Será? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu sou um pouco contra isso. Sou um pouco contra. Eu acho forte falar contra. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo de querer falar assim, a mesma lei que serve para um bilionário, por exemplo, a lei já funciona diferente. Quem é graduado, tecnicamente, tem direito a uma cela reservada, alguma coisa assim, não é? Quem não é graduado, então isso já é considerado um preconceito, uma discriminação com as pessoas que não tiveram condições de ter estudo, que não quiserem estudar. Então, assim, a lei por um cara que roubou 500 bi do Brasil, que roubou 500 bi, ele sonegou 500 bilhões, 500 bi. A mesma lei que é aplicada para ele é aplicada para mim, se eu soneguei R$ 1.000, vai ser a mesma? Uma criança, uma pessoa de 18 anos que roubou uma margarina no supermercado e o outro que roubou um carro com arma na cabeça de 6 milhões de reais, sequestrou uma família, ou pelo menos ou roubou, foi numa loja, roubou uma Ferrari, roubou. A mesma lei da pessoa que roubou a margarina tem que ser a mesma lei da Ferrari? Então, assim, eu tenho muito pé atrás. Eu não sou jurista, não sou advogado, não sou promotor, não sou ministro, não sou. Então, eu não sei. Eu não sei e nem quero saber. Se alguém, Renan, o certo é fazer isso, isso, isso. Eu não vou ler, eu não quero nem saber. Eu não sou jurista, não sou deputado, não sou senador, não crio a lei. Não sou legislativo, né? Então, enfim, acho muito eu tenho medo. Toda vez que alguém tenta me envolver nesse assunto, eu sou isentão. Não sei, não consigo saber, eu tento fugir, porque eu tenho muito medo. Eu tenho medo demais. Sou um cara muito receoso, sou geminiano. Eu demoro demais. Para comprar um computador, eu tô para comprar um novo notebook. Depois vou anunciar para vocês aqui que eu tô vendendo meu notebook, esse que eu tô usando. Então, eu para comprar um notebook, já vai fazer, daqui uns 10 dias, vai fazer 3 meses que eu estou escolhendo um notebook novo. Então, eu sou muito difícil para escolher alguma coisa. Para ter opinião, Deus me livre para eu ter opinião. Então, eu não tenho opinião formada sobre nada, não quero ter, eu tô fora, me inclua fora dessa. Eu não quero ter opinião. Renan, o que você acha? Olha, é complicado, falar igual a Emília do Pânico, é complicado, é complicado, é complicado. Enquanto a gente pode, daqui a pouco, com tanto de CEOs no LinkedIn, CEOs no LinkedIn, toda hora fala assim, você tem que se envolver em tal assunto, você tem que ter tal opinião. Eu tô vendo, parece ser um complô de CEOs que tá assim, tá querendo transformar em lei, tá querendo transformar em regra, que todo mundo tem que ter uma opinião sobre algo. Tem que ter opinião. Tem que ter, você tem que ter. A opinião no Brasil virou crime de ódio em 2021. Um crime de ódio foi aprovado em 2021 e cada vez mais tem pessoas grandes, com dinheiro, poderosas, amigas do rei, falando que você tem que ter opinião. Ela coloca a opinião dela e ela fala que você tem que ter. Eu fico com o pé atrás, eu fico com o meu cu até com o cu dando bote, o cu piscando de tanto medo que eu fico quando no Brasil aprova crime de opinião e um monte de gente, jornalista, apresentador de TV, fica falando. As pessoas têm que opinar, elas têm que ter uma opinião sobre isso, elas têm que ter. Eu tô com muito medo de viver no Brasil. Trabalho pra cacete, junto minha grana, porque eu não sei, daqui 5 anos tem grandes chances de eu não estar mais nesse país porque não tem qualquer segurança jurídica. Ives Gandra Martins, um dos homens com mais respeito no ramo de direito,
Ele postou esses dias. Sou homem, branco, hétero, que não sei o quê. Ele postou alguma coisa assim. Acho que foi no Facebook ou num jornal que ele é colunista. E ele postou que tipo de. Acho que alguma coisa assim. Que tipo de crime eu cometo, como é que eu vivo no Brasil, alguma coisa assim. Um jurista que o cara acho que tem 75, 70 anos de profissão. Ele está postando isso. Será que ele, um dos caras que deve conhecer a lei de frente para trás, com Alzheimer, é um dos caras que mais deve conhecer de jurisdição no Brasil? O cara parece, ou se ele foi irônico, se ele foi sarcástico, se ele só foi fazer uma zoeira, eu não sei. Mas está muito difícil viver no Brasil. Está cada vez mais. Eu não sei se isso é um fenômeno global, como às vezes eu vejo umas frases assim na internet. O fim do mundo, ele não é mais algo para amedrontar as pessoas. Falar em fim do mundo, hoje em dia parece que é uma esperança. Vai acabar o mundo. Graças a Deus. Hoje parece que o fim do mundo é uma esperança para as pessoas. Então, enfim, tudo isso para falar sobre isso, sobre síndrome. As pessoas, 86, 87% da população está com transtorno mental. Então, o que devemos? Na hora de você contratar funcionário, você que é patrão, será que não está na hora de você começar a questionar os candidatos da sua empresa sobre que tipo de atitude tomar, por exemplo, vou brigar com você, você vai acusar alguém, ele me assediou no trabalho. Mas ele tem transtorno mental. Será que uma pessoa com transtorno mental, quais são os limites? Será que os limites da pessoa que tem transtorno tem que ser maior? Tem que ser menor? Como? Será que tem? Se uma pessoa, por exemplo, igual o Dileira falou, a Twitch bane, a Twitch, o Facebook, o YouTube bane quem fala palavrão. Mas ele mandou o laudo dele falando que ele tem síndrome de Tourette e ele pode falar palavrão, pode xingar as pessoas, pode falar o que ele quiser, porque agora ele não é mais banido. O canal dele monetiza mesmo ele xingando, falando um monte de palavrão. Então será que o futuro das pessoas, o futuro daqui 10, daqui 5 anos, quanto mais doenças, ou doenças não, quanto mais transtornos, síndromes, distúrbios você tiver, vai ser melhor para você viver em sociedade? Será que daqui 5 anos ser uma pessoa normal, uma pessoa sem síndrome, sem transtorno, sem distúrbio, vai ser perigoso viver no Brasil? Será que daqui 5, 10 anos a melhor coisa para você viver no Brasil vai ser... Será que daqui 5 anos vai ter um monte de médico, pessoas pedindo, por favor, médico, me dá um laudo que eu tenho distúrbio, transtorno, que eu tenho síndrome de Tourette, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu tenho isso, para eu poder viver no Brasil? Será que o futuro da liberdade de expressão no Brasil é ter síndrome de Tourette? Será? Então, eu posso estar falando um monte de besteira aqui. Eu posso estar falando aqui, as pessoas podem estar extremamente revoltadas comigo, mas com a cabeça fértil, do jeito que eu tenho a cabeça ativa, doida, maluca, fico pensando tanta coisa e posso estar falando. Renan, você falou coisas aí que afetam a minha liberdade. A sua liberdade termina onde a minha começa. Pode ser que tenham pessoas que fiquem revoltadas com as minhas opiniões aqui. Mas eu não estou falando nada eu não quero ofender ninguém. Se eu ofendi, eu peço perdão, peço desculpa. Eu não quero ofender ninguém. Eu estou falando aqui de boa mesmo, do coração. Tenho medo. Tenho medo mesmo. Qualquer pessoa. Tenho medo. Então, eu não quero ofender ninguém. Se eu falei alguma coisa que pegou pesado, não foi a minha intenção de coração. Não foi minha intenção. Não quero falar que eu não sou uma pessoa que chego aqui para querer ofender todo mundo, sair xingando, colocando pessoa contra a parede. Não sou esse cara. Não sou. Sou um cara extremamente cuzão. Sou muito cuzão mesmo. Assim, eu não quero me meter em nada grave, pesado, nada disso. Estou dando a minha opinião porque eu quero que as pessoas pensem como, como até as pessoas se defenderem. Às vezes a pessoa só quer trabalhar de boa ali, mas ela está sendo tão oprimida, tá sendo tão oprimida diretamente ou indiretamente. Então eu estou aqui para trazer pensamento, para tentar, né, trazer pensamentos diferentes para que as pessoas parem, talvez parem e pensem assim, putz, meu, eu achei que o Renan estava falando uma besteira,
mas eu passei por algumas coisas, aprendi algumas coisas e realmente um pouquinho do que o Renan falou talvez faça sentido em alguns pontos. Então, assim, se acontecer isso com você, eu já fico muito agradecido. Então, não quero dar uma opinião aqui, não quero falar o que o Renan diz causa mortes no Brasil. Não quero nada disso. Eu não quero, se você assiste meu vídeo, eu não quero influenciar você. Eu não, se eu falei em algum momento aqui que é para você fazer algo, não quero que você faça algo que eu pedi, não. Faça algo que você deseje, não que alguém te influenciou. Não deixe ninguém te influenciar, eu não quero influenciar ninguém. Aqui eu não estou no YouTube para repassar, não estou aqui para pedir nada para ninguém, para forçar nada a ninguém. Deus me livre, eu não quero nada disso. Então, só quero que as pessoas pensem. Daqui você está pensando em ter filho, daqui 5 anos vai ser fácil criar seu filho? Como você vai ter que criar seu filho? Então, enfim, 35 minutos de vídeo aí com pensamentos, pensamentos, perguntas, questionamentos, questionamentos, questionamentos que nunca vão acabar. Então, assim, pense, tá chegando as eleições, que tipo de candidato você vai pôr? Você vai pôr aquele que promete, que vai te enganar, com certeza vai te enganar. Quanto mais promessa, mais chance dele te enganar. Então, no próximo discurso, depois eu vou fazer um vídeo também falando sobre isso, que é o que eu analiso em debate presidencial, em debate de governador, em debate de prefeitura, o que eu analiso, o que eu mais tenho medo. Então depois eu faço um vídeo falando sobre isso. Ano que vem, lá, comecinho de 2022, talvez eu faça um vídeo sobre isso, tá bom? Então é nóis, tamo junto, um abraço e até a próxima.